E hoje temos como palestrante desta noite o Getro Oliveira, que é trabalhador do Centro Espírita Paz do Senhor de Joinville, e ele irá nos falar sobre a conduta cristã. Que Jesus o abençoe, Getro. Boa noite a todos. Que a paz e as bênçãos do Mestre Jesus permaneçam com todos nós. Uma grata satisfação voltarmos a esta casa e falarmos nesta noite de uma das obras do Espírito Humberto de Campos, que neste volume ou nesta obra assina como Irmão X. Humberto de Campos, jornalista, escritor, romancista, articulista de diversos periódicos no início do século passado e que, ao desencarnar, talvez por estas características e por este conhecimento jornalístico, foi convidado por Emmanuel, o mentor, o organizador da psicografia de Francisco Cândido Xavier, a escrever, a trazer informações do mundo espiritual, colhidas através desse seu ímpeto e dessa sua postura jornalística, através de várias obras. A Federação Espírita Brasileira tem um total de 12 volumes, 12 obras escritas por Humberto de Campos, em alguns momentos assinando como Irmão X, e uma delas é este livro que aí está, intitulado Contos e Apólogos. Diz-nos Humberto de Campos, ou Irmão X, no prefácio desta obra, que as informações ali trazidas foram colhidas de conversas, de entrevistas e de estudos que ele teve no plano espiritual e aqui vem nos narrar na forma de algumas histórias. Nesse capítulo 22 da obra, intitulado por Irmão X, ou Humberto de Campos, como a conduta cristã, ele vem nos falar a respeito de Ibrahim Ben Azor, um cameleiro que em determinado momento dirige-se à pequena e humilde casa de Simão Pedro para ter com o Mestre Jesus. Chegando lá, encontra o Mestre e vem perguntar a ele informações a respeito da Boa Nova. E o Mestre, com a calma, com a doçura e com a paciência que lhe era peculiar, aborda os assuntos do Evangelho, aborda a temática do reino de Deus no coração do homem, esclarecendo a Ibrahim a respeito das informações que ele não só trazia, mas principalmente vivenciou e exemplificou quando aqui esteve. Em determinado momento da palestra, Ibrahim dirige-se ao Mestre e indaga: Mestre, na hipótese de eu aceitar esta nova revelação, como deverei me comportar perante as criaturas de má fé? Perdoarás e trabalharás sempre, diz Jesus, fazendo quanto possível para que se coloquem no nível da tua compreensão. E se me cercarem todos os dias, diz Ibrahim, continuarás perdoando e trabalhando a benefício delas. Mestre, a calúnia é como que se fosse um braseiro a requeimar-nos o coração. Como proceder quando me lamearem o caminho, quando atirarem-me flechas incendiadas? E o Mestre continua: perdoarás e trabalharás sem descanso, possibilitando a renovação do pensamento que a teu respeito fazem. E se me ferirem, se a violência me sujeitar à poeira, se meu sangue correr em louvor da perversidade, perdoarás e trabalharás, curando as próprias chagas, com a disposição de servir invariavelmente. Senhor, clamou o consulente um tanto já desapontado com as respostas que recebia, e se apesar da mão dos ignorantes ameaçar minha casa, se a maldade perseguir minha família, dilacerando os meus nos interesses mais caros, perdoarás e trabalharás a fim de que a normalidade se reajuste sem ódios, compreendendo que há milhões de criaturas fustigados por aflições maiores que as tuas. Senhor, e se me prenderem por homicida e ladrão sem que eu tenha nenhuma culpa? Perdoarás e trabalharás, agindo sempre segundo as sugestões do bem, convencido de que o homem pode encarcerar o corpo, mas nunca algemará a ideia pura, nobre e livre. E se me prostrarem no leito, se me crivarem de úlceras, como trabalhar de braços imobilizados, quando nos resta apenas o direito de chorar? Perdoarás e trabalharás, com o sorriso da paciência fiel, cultivando a oração e o entendimento no espírito edificado. Mestre, e se por fim me matarem, se depois de todos os sacrifícios aparecer a morte por estrada inevitável,
Adentrarás o túmulo, perdoando e trabalhando, na ação gloriosa em benefício de todos, conservando a paz sublime da consciência. Senhor, e se eu conseguir tolerar os ignorantes, se eu conseguir ajudar os que me insultaram, se eu oferecer luz pela sombra, o bem pelo mal, se encarar com serenidade os golpes arremessados contra os meus, se receber feridas e sarcasmos sem reclamação, que lugar destacado me caberá diante da grandeza divina? Que título honroso receberei? Depois de todos os nossos deveres integralmente cumpridos, respondeu o mestre, sem alterar a sua mansuetude, não passamos de meros servidores à face do Pai, e a quem pertence o universo, desde o grão de areia às estrelas distantes. Ibrahim, conturbado, levantou-se, dirigiu-se ao dono da casa, bastante estarrecido com aquilo que ouvia, e perguntando ao pescador de Cafarnaum se realmente aquele homem que ali estava era o Messias. Após ouvir a confirmação de Pedro, avançou para fora e seguiu para adiante, sem dizer adeus. Muitas vezes, na nossa caminhada evolutiva, nós nos comportamos exatamente como Ibrahim, que buscava naquele momento, na conversa sadia e na oportunidade bendita que estava tendo de conversar com o Mestre Jesus, não aconselhamentos, não direcionamento, não orientação, buscava a cumplicidade, buscava que o Mestre confirmasse os pensamentos que ele já estava predisposto a pôr em prática. Quando foi contrariado, quando o Mestre lhe expôs com toda a naturalidade possível a verdade, possível no sentido de que ele pudesse compreender, quando o Mestre lhe expôs a verdade, sentiu-se contrariado e como uma criança espiritual, que somos todos nós, sentiu-se frustrado. E se tivesse porta na casa de Pedro, com certeza teria saído batendo a porta. Porque nos diz Humberto de Campos aqui, que ele saiu sem nem dizer adeus. E muitas vezes na nossa existência, no convívio social ao qual todos nós estamos fadados, nós fazemos como a menininha da foto, fazemos biquinho, quando alguém nos contraria, quando alguém nos responde da forma que nós esperamos ou da forma que nós entendemos ser merecedores da resposta. Quando isso não acontece, nós fazemos biquinho. E nós fazemos biquinho em diversos momentos da nossa vida, na nossa caminhada diária, e faremos ainda na nossa existência por diversas reencarnações, até o momento em que deixarmos de ser a criança, não a criança cronológica, fase pela qual já passamos muitos de nós que aqui estão, mas a criança espiritual, aquela que ainda não adquiriu aquilo que Joana de Ângeles, espírito que se manifesta através de Divaldo Pereira Franco, chama de maturidade afetiva. Nós ainda somos seres que precisamos do outro. Nós somos seres que nos importamos muito com a opinião alheia. Nós somos seres que, por conta disso, por esta dependência criada em relação ao outro, nos frustramos, nos contrariamos quando o outro não responde da forma, do jeito e na medida que nós queremos. Então, esta criança espiritual não compreendeu uma das verdades divinas que Kardec trata em O Livro dos Espíritos, a obra que, segundo o próprio autor, ou melhor dizendo, segundo o codificador... saiu ali. Aí, tem que mexer com cautela aqui, senão a imagem some. Não é efeito físico, é defeito mesmo aqui. Nesta obra que, segundo o próprio codificador, contém a doutrina espírita, Kardec, na questão de número 766, entendendo estas inter-relações e a dificuldade que o convívio social gera para todos nós, e isto não é novidade desta geração, na época de Kardec também era assim. Então, Kardec, compreendendo talvez essa questão, vai tratar lá na Lei de Sociedade, na quarta parte do Livro dos Espíritos, através da pergunta 766, onde ele indaga o seguinte: a vida social está em a natureza? E a resposta dos Espíritos: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação, se não tivéssemos esta necessidade, ou, por assim dizer, esta obrigação. Se voltarmos um pouquinho no livro, o Livro dos Espíritos, quando Kardec começa a tratar da lei natural,
na pergunta que ele faz aos espíritos, indagando o que é a lei natural, os espíritos respondem dizendo que é aquela que nos dá a forma e a receita de proceder, e nos dizem mais, que nós só somos infelizes quando dela nos afastamos, ou quando infringimos a lei natural. Sendo a lei de sociedade uma lei natural, criada por Deus, e dizendo esta lei que nós fomos criados para viver em sociedade, para vivermos em grupamentos sociais, toda vez que nós nos isolamos, ou que nós nos afastamos, ou que nós infringimos esta necessidade, nós colhemos por consequência disso o sofrimento. Isso está lá na 614 do Livro dos Espíritos. O homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, quando nós nos afastamos desta lei, como de todas as leis naturais, a lei que faz com que hoje estejamos numa noite chuvosa, é uma lei natural, é uma lei física, criada por Deus e que se cumpre e que se demonstra impossível da nossa... diferente das leis humanas, porque as leis humanas, para serem cumpridas, necessitam da nossa aquiescência. As leis humanas, para serem cumpridas, nós devemos aceitá-las e cumpri-las. As leis divinas, não. Queiramos ou não, aceitemos ou não, acreditemos ou não, nós cumpriremos e sofreremos as consequências se não cumprirmos a lei. E quando nos afastamos dela, nos dizem os espíritos que nós temos como consequência o sofrimento. Então, o espírito sofre, nós, espíritos que aqui estamos, encarnados e desencarnados, sofremos por consequência do afastamento da lei divina. Esse afastamento não é um afastamento geográfico. Não existe posição geográfica no universo em que exista uma criatura fora do guarda-chuva da lei divina. Não existe geograficamente. Afastar-nos da lei divina significa deixar de cumpri-la ou agir em desconformidade com esta lei. Por exemplo, se nós sairmos aqui da casa espírita na noite de hoje, nos direcionarmos para os nossos lares e nos alimentarmos de uma comida bastante pesada e em uma quantidade bastante exagerada, todos sabemos quais serão as consequências. Provavelmente ou não dormiremos, ou aqueles que dormirem vão ter que dormir sentados pelo excesso de alimentação dentro do organismo. E isto é uma infração à lei divina. A lei divina criou o nosso aparelho biológico, e nós somos autores deste corpo físico do qual nos utilizamos, com uma limitação. Nós temos uma capacidade do nosso estômago de absorver e de receber um determinado volume de alimento. Quando nós extrapolamos esse volume, sofremos as consequências. E aí, nós, com a nossa inteligência, com a tecnologia que a providência divina coloca ao nosso alcance, nós inventamos o sal de fruta, inventamos o sonrisal, inventamos os digestivos, para que a gente consiga infringir a lei, sofrer as consequências e amenizar as consequências. E aí, por conta disso, acabam se desenvolvendo a diabetes, acabam se desenvolvendo a obesidade mórbida, acabam se desenvolvendo as úlceras, as gastrites, por conta dos abusos que fazemos, porque a dor, que é o instrumento hábil para a nossa chamada à responsabilidade, é burlada com os medicamentosos que nós criamos para que possamos infringir a lei e não sofrer as consequências dessa infração. Se nós fazemos isto com as leis físicas que vigem a existência do nosso corpo físico, com as leis morais, muito maiores são as nossas infrações e, por conta disso, maiores serão os nossos sofrimentos enquanto continuarmos agindo assim. E é exatamente na sociedade, no convívio social, que nós encontramos estas dificuldades. Joana de Ângeles, no livro O Despertar do Espírito, uma das obras da chamada série psicológica de Joana de Ângeles, ela vem nos dizer que o ser humano, de forma alguma, pode viver sem os relacionamentos que lhe constituem fatores básicos para o enfrentamento dos desafios e o desenvolvimento dos valores que lhe jazem interiormente de forma embrionária. Quando nós ouvimos ou quando nós lemos uma informação trazida por um espírito do quilate de Joana de Ângeles, é diferente de nós ouvirmos uma informação trazida por alguém que ocupa momentaneamente a tribuna da casa espírita. Nós que aqui estamos na atribuição de expositores, de palestrantes, de coordenadores de grupos de estudo, estudamos um determinado tema e apresentamos esse tema. O espírito que ali está não é assim. Ela estudou o tema, vivenciou o tema, potencializou o tema internamente em si como espírito em evolução,
e por conta disso nos traz aqui não somente informações colhidas do aprendizado que nós estamos aqui fazendo na noite de hoje, por exemplo, mas colhidas da vivência destes postulados. Então, quando ela vem nos dizer que os relacionamentos constituem fatores básicos, ela está dizendo que nós precisamos destes relacionamentos para conseguirmos, olha o que ela diz logo na sequência, o desenvolvimento de valores que jazem interiormente de forma embrionária. Então, como é que nós vamos desenvolver o amor? Como é que nós vamos desenvolver a paciência? Como é que nós vamos desenvolver a tolerância? Como é que nós vamos desenvolver o perdão e depois a indulgência, se nós não tivermos este convívio social? Impossível na vida de isolamento ou de clausura, sem os interrelacionamentos necessários ao nosso processo evolutivo, desenvolvermos tudo isso. E neste mundo em que habitamos, nesse planeta de provas e de expiações, no amanhecer, no iniciozinho, no primeiro minuto, depois da meia-noite do mundo de regeneração, as diferenças são enormes. Isto é característico do tipo de mundo que nós habitamos. As opiniões são completamente diversas entre nós. Não existe uma uniformidade de opiniões por conta do estado evolutivo do nosso planeta, ainda bastante atrasado. Em mundos mais evoluídos, esta uniformidade começa a ser maior, porque todos os espíritos buscam e vivenciam o bem que existe dentro de nós de forma embrionária. Todos nós, habitantes do planeta Terra, temos dentro de nós a sensação do bem, porque fomos criados por Deus. Tanto isto é verdade que na obra O Grande Enigma, Leon Denis, tratando da lei de solidariedade, esclarece de uma forma extraordinária essa questão, porque ele nos diz que a lei de solidariedade, que é uma lei divina, é tão forte que o sofrimento do próximo nos afeta. Nós podemos estar assistindo um programa televisivo. Quando aparece alguém em estado de sofrimento, nós sentimos, nós nos afetamos, nós nos desarmonizamos, nós nos desequilibramos. Mas a gente nem conhece a pessoa, nem sabia que a pessoa existia. Mas o fato de saber o sofrimento pelo qual aquela criatura está passando, nos afeta. E por que nos afeta? Por causa da lei de solidariedade que nos liga a todos os habitantes do planeta terreno. Fazemos parte de uma grande caravana evolutiva, em caminhada evolutiva, em viagem evolutiva, com destino à perfeição relativa. Situação a qual nós estamos todos condenados, sermos perfeitos e felizes um dia. Não é extraordinária esta condenação? Estamos todos condenados a sermos perfeitos e felizes. Esta é a nossa condenação. Mas isso só por si deveria ser motivo de alegria e de motivação para essa caminhada, mas ainda não é. Por conta de nós não entendermos que são os atritos e as dificuldades do dia a dia que promovem o nosso desenvolvimento dos valores que ainda estão em forma embrionária, como o amor, que se apresenta para nós inicialmente na forma de amizade. A amizade é uma forma de amor. Quando nós nos interrelacionamos e quando nós criamos amigos, nós estamos desenvolvendo o amor que um dia será igual àquele que o Cristo, quando aqui esteve, demonstrou. Que um dia será igual àquele que o Cristo, quando aqui esteve, usou ou emanou quando recebeu o cidadão Ibrahim reclamando da vida lá na casa de Simão Pedro. Mas isto passa inicialmente pela amizade. Quando os Espíritos nos disseram, Espíritas, amai-vos, Espíritas, instruí-vos, o ensinamento era esse. O amai-vos não significa que nós devemos demonstrar um amor que não nos é competente ainda. Um amor para o qual nós ainda não temos competência, que é o amor do Cristo. Mas o amai-vos no sentido de termos amizade um com o outro, tolerância, indulgência, perdão, e instruí-vos, porque através da instrução nós vamos desenvolver este sentimento que existe de forma embrionária, que ainda está na sua fase alucinada de aparecimento, como diz Joana de Ângeles em uma outra obra, e que um dia se tornará o amor do Cristo. Mas é fácil nós termos amigos? Garanto que muitos responderam não, mesmo sem mexer a cabeça e sem falar nada. E por que não é fácil termos amigos? Porque termos amigos dá trabalho. Às vezes nós dizemos assim, que as pessoas da nossa amizade, do nosso círculo de amizade, não preenchem os dedos de uma mão. E por que isso é assim? Por egoísmo e por orgulho. Porque a partir do momento que o amigo não clica lá no Facebook e não curte o meu comentário, eu já começo a botar um pezinho atrás. A partir do momento que ele não curte e além de bota um comentário,
em desacordo com aquilo que eu coloquei, eu já boto 2 pés para trás. E aí eu vou me afastando, e ele vai se afastando, e eu vou me afastando, e ele vai se afastando, e acaba a amizade. Então, orgulho, egoísmo, acomodação e preguiça de nossa parte, por conta disso. Termos amigos dá trabalho, é assim que é. É assim que é o que está acontecendo ali na citação do livro de Joana de Ângeles. Desenvolvimento dos valores que jazem dentro de nós de forma embrionária. Dá trabalho. Evoluir dá trabalho. Ter conhecimento dá trabalho. E o trabalho faz parte desse nosso crescimento e desse nosso aprendizado. Então, se eu quero ter amigos, eu preciso ter paciência, compreensão. E não é aqui na Casa Espírita, assistindo uma palestra nas 6 horas da tarde de um sábado, que eu vou desenvolver a paciência. Aqui é muito fácil. Aqui estamos todos predispostos a ouvir, a compreender, a entender, a conversar, a dialogar e a nos sentirmos bem. Nós vamos desenvolver a paciência com um chefe que é autoritário, com um subordinado que é irresponsável, com um marido que não nos compreende, com uma esposa que não nos aceita. É lá dentro de casa, com estas peças fundamentais, que são os instrumentos que a providência divina coloca no nosso caminho, que nós iremos desenvolver a paciência e desenvolver o amor. Mas não fiquemos felizes, porque é muito fácil eu dizer que aquele que está em posição contrária à minha é o instrumento de desenvolvimento da minha paciência. E aí eu esqueço que eu sou o instrumento de desenvolvimento da paciência dele. Não adianta eu dizer que teimoso é quem teima comigo. Eu tenho que perceber que o teimoso sou eu. E que assim como alguns estão ali e me tiram do meu estado normal de vibração, eu também desequilibro os outros. Então, nestas interações em que ora somos os desequilibradores, ora somos os testados, nós vamos trocando de posição, de personagens nesta vida em que aqui nos encontramos, e vamos desenvolvendo esses valores que jazem interiormente dentro de nós. E para que isso aconteça, para que esta evolução, para que esse trabalho se dê, para que esse desenvolvimento exista, a Joana, numa outra obra, ela vem nos trazer uma informação muito legal. A frase não é dela, aliás, não dá nem para ler quase ali, né? Mas eu vou ler para vocês. Acreditem que eu vou ler o que está escrito ali. A vida muda na proporção da sua coragem. É o que está escrito ali. Pena que o colorido da letra ficou meio apagadinho ali. A vida muda na proporção da sua coragem. Vamos ver se a foto vai dar para enxergar. Conseguem enxergar ali? Está falando de coragem. E aí, para aqueles que não estão vendo direito, eu vou narrar o que diz ali. Tem um ratinho descendo de rapel, e ali embaixo tem uma ratoeira com um delicioso e apetitoso pedaço de queijo. E ele está descendo de rapel, corajoso, com toda a coragem, para pegar o queijo que está preso na ratoeira ali, que pode custar-lhe a vida. Então, olha o tamanho da coragem do nosso companheirinho ali, descendo de rapel para conseguir pegar o alimento que está preso na ratoeira. E, numa obra chamada Iluminação Interior, num capítulo intitulado Coragem de Viver, a Joana vem nos falar de algumas classificações de coragem que nos tiram daquele conceito de que coragem é aquele ímpeto que se acomete quando nós estamos em uma postura de perigo, ou numa situação de perigo, seja ele um perigo moral, seja ele um perigo físico, efetivamente falando. Pode ser que esta coragem é apenas um tipo, mas em muitas situações nós temos a arrogância e a prepotência mascaradas na forma de coragem, porque coragem pressupõe humildade. Humildade de aceitar as nossas limitações, como veremos logo na sequência aqui. Então a Joana, ela coloca ali, coragem física que procede do organismo e que nos faz enfrentar as lutas corriqueiras do nosso dia a dia, as lutas normais do nosso dia a dia. Coragem moral, nos fala a Joana. Coragem moral é aquela encarregada de facultar a superação, propiciar a superação dos problemas de ordem moral, de ordem existencial, de ordem espiritual, pelos quais todos nós passamos. Nos fala ainda a respeito da coragem social. Coragem social é esta que nos faz interagirmos, que nos faz vivermos em sociedade, que promove não só a convivência, mas a evolução do grupo no qual nós estamos inseridos. Porque nós temos que ser personagens de mudança positiva do grupo no qual nós estamos inseridos. Na família,
no ambiente de trabalho, na casa espírita, na sociedade, na cidade onde eu resido, no país em que eu resido e no mundo que habitamos. Nós temos que ser fatores de promoção social, de mudança social. E para isso não precisamos fazer passeata nem levantarmos bandeiras. Basta modificarmos a nossa conduta pessoal e sermos pessoas éticas e corretas. Independente do credo religioso que tenhamos, independente da profissão religiosa que esposemos, nós temos que ser pessoas, ou espíritos, melhor dizendo, éticos e corretos. Agindo desta forma, estaremos alterando de forma positiva o nosso convívio social. Num livro chamado Grandes e Pequenos Problemas, de autoria de Angel Agarot, ele nos fala que a mudança do desequilíbrio social deve começar por nós mesmos. E ele nos diz assim, se queres promover a mudança social, começa por ti mesmo, tratando a todos de igual forma. A partir do momento que eu tratar a todos com os quais eu convivo de igual forma, eu estarei de pronto promovendo a mudança social. Então não preciso ter esforço de levantar bandeira e nem fazer passeata, nem protestos. Eu preciso fazer isso de forma automática, consciente, em mim mesmo. Porque se cada um de nós fizer isso, a soma da nossa mudança promoverá a mudança na sociedade em que vivemos. E ela nos fala também da coragem criativa. Esta coragem criativa é que muitas vezes nos falta. Porque é esta coragem criativa que faz com que nós desenvolvamos as nossas aptidões. A nossa vontade de adquirir conhecimento de todas as áreas. Nós não devemos perder, e se não temos, devemos desenvolver o desejo de adquirir conhecimentos. E esse desejo é muitas vezes dificultado pela rotina. A rotina é uma ferrugem que corrói a nossa existência. Querem ver um exemplo? Normalmente, quando nós íamos à casa espírita, nós sentamos nos mesmos lugares. Quem senta do lado direito da casa espírita, normalmente senta do lado direito. Quem senta do lado esquerdo, normalmente senta sempre do lado esquerdo. Por que isso? Rotina. Isso é rotina. Isso é fixação de hábitos. Nós fazemos isso na casa espírita e fazemos isso no nosso dia a dia. Nós vamos nos nossos deslocamentos de casa para o trabalho pela mesma rua, no mesmo horário, com as mesmas pessoas. Encontramos na condução que pegamos no ônibus as mesmas pessoas, sempre no mesmo horário. Nós saímos do nosso trabalho e vamos para a casa espírita, ou da casa espírita para casa, pelo mesmo caminho. Isso é rotina. Isto é uma decorrência do instinto. Quando nós estávamos na fase animal, o instinto é que nos trouxe. E o instinto tem a missão de fixar hábitos. Todos os passarinhos de uma determinada espécie fazem o ninho do mesmo jeito. Todas as abelhas fazem o seu favinho lá com o alvéolo hexagonal. Por que isso? Porque ela é inteligente? Não, porque o instinto é rígido, não permite desvios. Nós estamos na fase de desenvolver a inteligência. E se eu continuo na rotina, eu vou fixando hábitos e vou sendo guiado sempre pelo instinto. Não desenvolvo a inteligência. É isso que ela fala de coragem criativa. Então nós vamos fazer um acerto aqui. Ninguém vai assinar contrato nenhum comigo, mas vai assinar consigo mesmo. No próximo sábado, quem está do lado direito vai sentar do lado esquerdo, quem está do lado esquerdo vai sentar do lado direito. E vamos começar dessa forma simples a desenvolver a nossa coragem criativa. Porque se nós não promovermos mudança na nossa rotina diária, nós não alteramos os nossos hábitos. E se nós não alterarmos os nossos hábitos, nós não melhoramos. Nós reencarnaremos e teremos esta existência igual à passada, e teremos a próxima igual a essa, e a próxima igual à próxima que segue. Então nós vamos repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo. Quantas vezes, na virada de ano, no dia 31, nós fazemos N promessas de que o ano que se inicia será diferente. E quando nós chegamos lá no 31, agora do ano de 2016, nós vamos repetir as promessas feitas no dia 31 de dezembro do ano de 2015. Então nós vamos repetindo, e repetindo, e repetindo. O que é isso? Falta de desenvolvimento da inteligência. Isto é sermos levados pelo instinto. Nós somos daqueles que colocamos em casa o telefone, a chave do carro e a carteira no mesmo lugar. Todo dia no mesmo lugar. Aí um dia eu deixo o celular ou a carteira em outro lugar, pego a chave do carro e vou para o trabalho. E esqueço. Por que eu esqueço?
rotina, instinto. Enquanto eu faço isso, eu estou sendo levado pelo instinto. Então, uma boa técnica que nós aprendemos é dizer assim, ó, celular, eu vou te deixar aqui, ó, em cima da mesinha da cabeceira, viu, celular? Mas amanhã eu vou te pegar. Isso exercita o nosso cérebro, é uma boa técnica, e faz com que nós deixemos de esquecer as coisas. Dessa forma, nós estaremos desenvolvendo a coragem criativa. Tudo aquilo que nos bota numa zona de conforto e que nós fazemos do mesmo jeito constantemente é fixação de hábitos. E a fixação de hábitos gera rotina, e a rotina nos impede o desenvolvimento da coragem criativa. Se queremos mudanças, devemos promover a mudança. E não é nas passeatas e nos protestos diversos que aconteceram até em nosso lar, quando foi cortada a sopa. Quando cortaram a sopa em nosso lar, podem ler lá no livro. André Luiz não fala com estas palavras, fala com uma riqueza de vocabulário muito incomparável ao que eu estou usando aqui, mas houve protesto. As pessoas fizeram cartazes e foram para a rua. E olha que o ministro do nosso lar levou 30 anos. 30 anos explicando, olha, alimentação do corpo fluídico não precisa disso, nós podemos nos alimentar do ar, e foi explicando, esclarecimento, e aulas, chegou um momento que ele disse, chega, está cortado, pronto, o pessoal foi para a rua fazer passeata. Então, se nós não queremos desencarnar e ficar lá no plano espiritual fazendo passeata, vamos começar a fazer nossas mudanças pequeninas agora. Troca de lugar na casa espírita, vai para casa por um outro caminho, não deixa as coisas que pega todo dia no mesmo canto, bota em lugares separados. Vou esquecer alguns dias? Claro que vai, mas no próximo dia vou ficar mais atento. Vou ter aprendido, e aí vou desenvolvendo a inteligência, que é o que nós todos que aqui estamos aqui para fazer, desenvolver a inteligência. Não precisaríamos ter conhecimento nenhum de doutrina espírita. Aqueles que não o têm serão espíritos perfeitos um dia. Então, qual é a função da doutrina espírita? Fazer com que esta evolução se dê de forma consciente. De forma consciente significa, eu sei o que eu estou fazendo e faço porque eu quero que assim seja. Como nós fazemos quando buscamos fazer aquilo que nos dá prazer. E a coragem também passa pela coragem de se reconhecer. Ali não dá para ver, mas tem na foto lá, tem um ovo colocado bem na quina da mesa aqui, quase caindo. Um ovo de galinha colocado na quina da mesa aqui, quase caindo. Imaginem vocês que eu coloco esse copo cheio d'água aqui, ó. Muitos já estão agoniados, só de ver e pensar que eu vou soltar o copo aqui, ó. Aqueles que se agoniam com esta situação estão demonstrando um tipo de neurose chamada neurose de harmonia. Mas isso é uma conversa para uma outra oportunidade. Eu me incomodo com esse copinho na beirada, eu sou obrigado a pegar ele e botar para cá. Ali acontece a mesma coisa. Então, esta coragem... Estamos em briga com o cabinho aqui hoje. Essa coragem que a Joana fala, de entendermos ou de percebermos reconhecer a nossa incompetência. Só um minutinho. O ovo apareceu. Apareceu até o ovo agora. Aí, olha aí. Apareceu. Conseguimos, vamos ver se ele fica. Coragem de reconhecer os meus limites. Senão não é coragem, é arrogância, porque eu penso que eu sou aquilo que eu não sou. Eu penso que eu consigo fazer aquilo que eu não consigo fazer. Reconhecer os limites, reconhecer as deficiências, reconhecer as minhas dificuldades. Hoje de manhã passou num programa televisivo uma entrevista com os atletas paralímpicos. E quem fez a entrevista com os atletas foram duas deficientes, uma cadeirante e uma menina cega, que é estudante de jornalismo, a cega é estudante de jornalismo. E ela fez um depoimento no final do programa extraordinário, porque ela disse assim, ó, que quando ela passou pela experiência, porque eles, como entrevistaram os atletas, eles tiveram que fazer algumas atividades que os atletas fazem, atletas paralímpicos. E ela foi convidada a treinar judô. A menina cega foi convidada a treinar judô. E aí a repórter perguntou para ela, qual foi a sua maior dificuldade quando você passou por essa experiência? E ela disse, a minha maior dificuldade foi cair. Porque quando eu cheguei, o professor que ia me dar aula de judô disse assim, você vai aprender primeiro de tudo, a cair. E ela disse que naquele momento ela percebeu que ela não se dava o direito de cair. Como ela tem uma deficiência física, no caso a cegueira, ela sempre acreditou que, durante a vida dela, que ela tem que mostrar força, que ela tem que mostrar uma competência que ela não tem. E, por conta disso, ela não se dava o direito de cair. Então, o mais difícil para ela, naquela experiência do judô, foi cair. Porque ela teve que cair ao chão.
Então vejam que para reconhecer os nossos limites, nós precisamos ter coragem. Isso faz parte do nosso aprendizado e do nosso crescimento. Nós somos aqueles atendentes do atendimento fraterno na casa espírita que não nos damos ao direito de sermos atendidos. O atendimento fraterno nos blinda, de alguma forma, como trabalhadores, das dificuldades do nosso dia a dia, das nossas fraquezas morais, em absoluto. Nenhuma atividade da casa espírita me blinda das minhas deficiências e das dificuldades que eu tenho que enfrentar. Então, reconhecendo isto, eu como espírita, eu preciso perceber que eu também posso ser atendido por um colega do atendimento fraterno, desde que eu me sinta desequilibrado, desarmonizado e necessitando de uma conversa, sem problema algum. O conhecimento da minha limitação e das minhas deficiências e das minhas dificuldades me permite, como aplicador de passe, entender que em um momento em que eu não esteja apto, não esteja me sentindo bem para aplicar o passe, eu não só posso, como eu devo receber o passe. Porque é um processo de socorro que está à nossa disposição, inclusive para os trabalhadores da casa espírita. Eu tenho que compreender que, apesar dos 30, 35, 25, 40 anos de estudo, eu não sei tudo. E que a oportunidade que me será dada no próximo final de semana, através do seminário que foi anunciado aqui pela Alquine, é extraordinária para que eu aprenda, para que eu cresça e para que eu me melhore como trabalhador e tarefeiro da casa espírita, independente do tanto de anos que eu tenho aqui de doutrina espírita. Porque o único ser que aqui passou e que não tinha problema algum, e que não tinha comprometimento nenhum, nós matamos. O nome dele era Jesus Cristo. Esse foi o único ser que passou pela terra que não tinha a menor dívida com nada daqui. E nós assassinamos ele, Jesus Cristo. Todos os demais, encarnados e desencarnados que habitamos esse planeta, somos seres que temos limitações, temos deficiências e temos dificuldades. E ter coragem de assumir isto faz parte do desenvolvimento da humildade, que fará com que um dia esta arrogância e prepotência que nós mantemos em nós se transforme na verdadeira coragem moral, que nos fará mudarmos. Mas isso não acontece de um dia para o outro e nem da noite para o dia. Isso passa por trocar o lugar onde eu sento todo sábado na casa espírita. Estas pequenas mudanças, corriqueiras do nosso dia a dia, nos permitirão lá adiante, através da mudança e da postura de mudança de hábitos, as grandes mudanças que são necessárias para o nosso processo evolutivo. Um passo de cada vez. É assim que nós devemos agir para conseguirmos perceber não só estas coisas, mas todas aquelas que dificultam a nossa caminhada. E aí, tirando do livro Renovando Atitudes, o Espírito Hamed vem nos falar do refrão da convivência. O que é o refrão? Aquela parte da música que se repete. Aqueles que são mais antigos como eu conhecem por estribilho. Não tinha estribilho antes? Na época a gente estudava o hino nacional nas aulas de educação moral e cívica. Olha só, hein? Não precisam dizer quem tinha aqui para não confessar a idade. A gente estudava na aula de educação moral e cívica, as aulas tinham... a gente canta, acreditem. Nós cantávamos o hino nacional quando entrava na sala de aula e às vezes quando saía também, na aula de educação moral e cívica, na escola. Então o refrão, ou o estribilho, é aquela parte da música que se repete, e se repete, e se repete, e se repete. Então é aquela música que às vezes passa no rádio e cola, não tem aquela música que cola? A gente detesta, principalmente quando detesta, aí ela cola mesmo. Aí tu escuta de manhã no rádio e passa o dia inteiro com aquela música tocando na cabeça. É o refrão, algo que se repete, se repete, se repete. Então ele está nos trazendo aqui o refrão da convivência. Se é o refrão da convivência, é algo que se repete, se repete, se repete, vida após vida. E o que ele nos fala ali? Refrão da convivência, serei teu amigo, se me recompensares, claro. Se tu não me responder quando eu te chamar no Messenger ou no WhatsApp, se tu não curtir as minhas postagens no Instagram ou no Facebook, se tu não botar um comentáriozinho de parabéns no dia do meu aniversário, aí não dá, né? Aí está forçando a amizade. Então, eu serei teu amigo, se me recompensares. Eu te prestigiarei, claro, se me convidares. Como que tu fez a festinha de aniversário e não me convidou? Só porque eu sabia? Não interessa que eu sabia, eu mereço ser convidado. Tinha que mandar pelo menos uma mensagenzinha de texto. Ó, vem aqui em casa que nós vamos fazer uma festinha de aniversário. Então eu te prestigiarei, se me convidares. Te amarei, olha só.
Se ficares ao meu lado. Agora, se tu se afastar um pouquinho, aí eu também vou me afastar um pouquinho. Aí tu se afasta um pouquinho mais, eu me afasto um pouquinho mais. E aí o namoro acaba. No casamento não dá para se afastar, felizmente. Felizmente. Senão muitos casamentos acabariam mais rápido do que já acabam. Te amarei, se ficares ao meu lado. Concordarei contigo. Essa é extraordinária. Se concordares comigo. Então, se tu pensar a mesma coisa que eu penso, nós concordamos. Sem problema algum. Agora, se a tua opinião for diferente da minha, aí já começou um problema. Aí já está difícil ser amigo. É difícil ser amigo desse jeito, né? O cidadão não me recompensa, não me convida para onde ele vai, não fica do meu lado e não concorda comigo. Como é que eu vou ser amigo de uma criatura dessas? Ibrahim. Lembram do Ibrahim conversando com Jesus? Foi isso que ele sentiu. Jesus falou a pura verdade para ele. E ele sentiu isso aí, ó. E por que ele sentiu isso? Porque isso é o que nós estamos acostumados. Isso é o que gera, quando nós não entendemos que isso é uma verdade que deve ser mudada, gera um sentimento terrível, que é o ressentimento. E aí a letra está pequenininha, eu vou fazendo ali, vocês vão acompanhando, peço desculpas a todos, nós vamos acompanhando na leitura aqui. O ressentimento é um sentimento que gera e acumula amargura. A pessoa fica amarga porque tem ressentimento. Transforma-se em rancor. Durante muito tempo ele se transforma em rancor. Esse rancor gera mau humor, indisposição constante, rebeldia. Então, olha só o que acontece quando nós alimentamos aquilo que começou com um pequenino ressentimento. E bastava eu ir lá e falar com a pessoa, porque às vezes ela falou sem pensar, e nem estava direcionado para mim. Porque nós vamos acumulando esse sentimento, e a nossa molinha de compressão vai apertando. E vai apertando. E vai apertando, e eu fico com aquela mola comprimida, pensando que estou sendo tolerante. Isso não é tolerância. Chega um determinado momento que alguém fala algo e a mola escapa. E aí aquele coitado que não tinha nada a ver com a história, ouviu um monte de coisas e nem entendeu por que ouviu isso. Ouviu porque ele foi o causador do disparo da molinha que estava comprimida. Ou do balão, que eu guardo o ressentimento e eu sopro um balãozinho. E aí vem um outro ressentimento. E aí eu não transformo, não refaço essa energia, não reutilizo essa energia, uma hora o balão explode. Quando ele explode, coitado de quem esteja perto. E se acontecer de ele explodir do outro comigo, agora que a gente viu isso aqui, nós temos obrigação de compreender, o balãozinho dele explodiu, ou dela explodiu, e não era comigo. Provavelmente foi o acúmulo das dificuldades acontecidas durante aquele dia que fez com que naquele momento uma coisinha desse tamanho que eu falei, para ela ou para ele pareceu enorme, e o balão explodiu e ela descarregou toda aquela energia em cima de mim. Tem que compreender, porque muitas vezes sou eu que explodo o meu balão em cima dos outros. Mau humor, indisposição constante, rebeldia, suspeitas infundadas. O mal-humorado, o indisposto, o ressentido, o rebelde, tem suspeitas infundadas. Sempre que ele vai lidar com aquele pelo qual nutre um ressentimento, tem uma suspeita de que a ação do outro será sempre negativa. Ele nunca está disposto a conversar comigo. Então é aquela reunião familiar que eu não vou porque eu sei que o cunhado aquele vai. E quando ele vai eu me desequilibro. Mas o problema não sou eu, é ele. Porque ele é um rebelde, ele é um indisposto, ele é um mal-humorado. Eu não, eu sou tranquilo, calmo, paciente, predisposto a fazer uma amizade, a perdoar e a ser indulgente, mas ele não. Então é difícil, eu não vou naquela reunião, porque eu sei que o fulano de tal ou a fulana de tal estarão lá. Então esse é o ressentimento que acontece, quando eu não entendo que todas aquelas coisas que nós vimos ali no refrão da convivência fazem parte do nosso processo evolutivo. Então ele vai nos dar algumas dicas, porque isso é uma situação conflitiva que nos desequilibra, que nos traz consequências graves, inclusive doenças. A ciência está aí mostrando as doenças psicossomáticas que são causadas por esse tipo de desequilíbrio. Todas as doenças físicas são consequência de um desequilíbrio no espírito. Então, tratar a doença física é tratar a causa, tratar o efeito. Se eu não tratar a causa, o efeito volta. É como tomar o passe. Eu venho aqui, tomo passe, recebo energias extraordinárias, saio me sentindo bem. Quando eu boto o pé de porta para fora, eu olho para cima de, poxa vida, não para essa chuva, né? De que adiantou a aspirina que eu tomei ali no passe? A rebeldia se demonstrando. Quem é que faz chover? A lei física. Adianta eu me rebelar? Não. E ela depende de mim? Graças a Deus, não.
Senão a gente ia ter gente com um sol em cima de casa e do lado do vizinho com chuva. Porque cada um gosta de uma coisa. Um ia estar morrendo de calor, o outro passando frio. Felizmente, é Deus que regula tudo isso. Mas nós, espíritos em situação conflitiva, nos revoltamos contra o tempo. Olha só. Nós nos revoltamos contra o tempo. Abro a janela no domingo de manhã chovendo e diz, meu, que dia feio. Que dia horroroso. Por que horroroso? Só porque está chovendo? Chover faz parte. E se nós lermos as obras de André Luiz, vamos entender no mundo espiritual a consequência saudável que a chuva causa. Vou deixar aqui cenas dos próximos capítulos, pesquisem na obra de André Luiz. Atitudes de caridade que vão nos permitir sair desta situação de conflito. Olha só que legal, do mesmo livro, Renovando Atitudes. Diante da fofoca. Isso aqui que essa palestra eu fiz em Joinville, e lá em Joinville tem muita fofoca. Aqui em Balneário eu acho que não, mas eu vou usar o mesmo slide aqui, vocês me perdoem, tá? Lá em Joinville, contra a fofoca, fazer-se de surdo. A pessoa vem com aquela empolgação tremenda para contar. E às vezes o certo seria dizer assim, ó, precisa eu saber? Eu tenho que saber disso aí? Não, não precisa. Então, muito obrigado por não me contar. Mas a gente também, curioso como somos, conta. Diante da fofoca, fazer-se de surdo. Tá bom, conta. Mas pelo menos não passa adiante. Não reencaminha no WhatsApp. Deixa ali no seu. Apaga a mensagem, não passa para frente. Jesus que passa adiante, fala ao contrário. Então quando nós fazemos isso, nós entramos na vida de um terceiro. Aquilo era problema de Deus. A partir do momento que eu dei o meu pitaco, passei a ser problema meu. Então eu já tinha os meus problemas, agora eu dei um pitaco na vida do outro, o outro agiu conforme o meu pitaco e eu passei a ser responsável. Arrumei mais uma complicação, essa aqui foi fácil de resolver. Arrumei mais uma complicação para a minha existência. Era problema de Deus, eu não tinha nada a ver com isso, era Deus que ia resolver com ele e com ela. Agora eu dei o meu pitaco, pronto, me comprometi. Bem feito, vai responder por esse comprometimento. Então, diante da fofoca, fazer-se de surdo. Diante do desespero, palavra amiga. Às vezes a palavra amiga, ela nem sai da boca, ela é aqui, ó. Às vezes a pessoa não quer ouvir nada. O fato de emprestarmos os nossos ouvidos já é o suficiente. Era isso que ela precisava. Ela até disse assim, saiu aliviada. Estou me sentindo muito melhor. Por quê? Porque eu emprestei os meus ouvidos. E isso é uma dificuldade que nós temos. Dificuldade de ouvirmos os outros sem querer dar o pitaco. Estou falando para mim isso. E para a turma de Joinville, não é para o pessoal aqui de Balneário Camboriú. Desespero é uma palavra amiga. E olha só aí, ó, diante da arrogância do nosso companheiro, não melindrar-se. Sandra de La Pola tem uma frase que eu acho extraordinária, uma palestrante lá do Rio Grande do Sul, uma profunda estudante da doutrina espírita, que nos diz que o centro espírita é o local onde existe a maior concentração de melindrados por metro quadrado. Isso é ela que disse, não fui eu. Não se melindrem, por favor. Foi a Sandra de La Pola que falou, e como ela disse em público, eu estou usando a fala dela aqui. O centro espírita é o local que existe a maior concentração de melindrados por metro quadrado. O que é óbvio, porque se nós tivéssemos aprendido com Moisés, 1500 anos antes de Cristo, não precisava ser espírita hoje. Se nós tivéssemos aprendido com o Cristo 2000 anos atrás, não precisava ser espírita hoje. Muitos aprenderam. Mas como nós não aprendemos com Moisés, como nós não aprendemos com Jesus Cristo, nós estamos aqui, os teimosos da escala evolutiva, tendo a oportunidade da doutrina espírita terceira revelação. Então, é uma oportunidade que estamos tendo para que a gente consiga compreender, entender e melhorar isso aí. E para finalizarmos, lá no livro O Problema do Ser, o Destino e da Dor, de Leon Denis, ele nos diz assim, ó, a respeito desta convivência, para que ela se torne positiva. Sejamos severos conosco e tolerantes com os outros. Instruamo-los, esclareçamo-los, guiemo-los com doçura. É o que a lei de solidariedade nos preceitua. Severidade conosco e com as nossas atitudes. Tolerância com as atitudes dos nossos companheiros. Se for uma atitude boa, vamos copiar. Vamos copiar a atitude boa. Se for uma atitude ruim, vamos esquecer. Vamos perdoar e vamos ser indulgentes. Porque aí nós estaremos agindo não como aquela criança lá do começo, fazendo biquinho, mas como essa aqui, ó, toda lambuzada de quisuco, toda lambuzada de suco,
toda suja das suas imperfeições, das suas impurezas e das paixões que ainda temos que resolver na nossa existência como espíritos imortais que somos, mas felizes da vida. Porque o fato de estarmos aqui, habitando esta oportunidade em que 24 bilhões de espíritos vivem em torno do planeta Terra e somente 7 e pouquinhos estão reencarnados, é uma oportunidade extraordinária. A próxima vai demandar bastante trabalho nosso do lado de lá, para que nós tenhamos a chance de habitar um novo corpo físico. Então temos que estar, só por conta disso, felizes da vida, percebendo as nossas necessidades, percebendo as nossas fraquezas, mudando as pequenas coisinhas do dia a dia para que se tornem mudanças grandes ali no futuro, mas na certeza de que nesta caminhada, em momento algum da nossa existência, desde o átomo até um dia em que atingirmos a posição de arcanjo, estivemos sozinhos, estivemos abandonados ou estivemos desacompanhados. Assim como existem aqueles que nos querem o mal, existe uma multidão que nos quer o bem. E por conta disso, é mais um motivo para sermos felizes, na certeza de que aquele que é o nosso mestre, que conhece a cada um de nós pelo nome que usamos nesta existência, que quando nos enxerga não vê a criatura arrogante e orgulhosa que somos, vê a criança espiritual que se tornará num anjo um dia, exige simplesmente, para que a gente possa receber o seu auxílio, que nós estejamos na posição de humildade e de trabalho para receber este amparo e receber este auxílio. Muito obrigado pela atenção de todos e que a paz e as bênçãos do Mestre Jesus permaneçam com todos nós. Nós é que agradecemos a você, Jetro, pela palestra e reflexões da noite. E que você sempre volte à casa de Jesus. Boa noite. Este é o Coral Espírita Luz Encanto, que foi criado há cerca de 1 ano e pouco, há 1 ano e alguns meses, com o objetivo de usar a música ou o canto como forma de divulgar a mensagem espírita cristã. Hoje vamos apresentar 2 canções, sendo que a primeira se chama Quem Não Tem Defeito. Essa canção, de uma forma alegre e irreverente, fala de 3 questões muito importantes que nos foram deixadas pelo Mestre Jesus. A necessidade de nós cuidarmos das nossas palavras, já que o que sai da boca vem do coração e isso contamina o corpo. A necessidade de enxergarmos a trave no nosso olho antes de enxergar o cisco no olho do outro. E a necessidade do perdão e do auto-perdão. Então, para vocês, quem não tem defeito? É muito chata uma pessoa que só reclama, que só vive criticando. Pensando nisso, eu penso em mim e faço força pra deixar de ser assim. É muito feio viver
final do século XII, um sol veio à Terra e reencarnou na cidade italiana de Assis. Deixou-nos um legado de amor ainda incompreendido por nós. E também nos deixou uma das mais belas orações conhecidas pela humanidade terrena. Dele para nós, para todos nós, oração de São Francisco. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado eles
elogiado, ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.